Pessoal, boa tarde. Nós iremos trabalhar na aula de hoje, capítulo 19, onde iremos abordar o conteúdo, os desafios do suprimento energético. Então, vamos um pouco que recapitular o que a gente já tinha visto em aulas anteriores, não no primeiro ano, na primeira série, mas em aulas anteriores quando eu me refiro ao ensino fundamental. Então, vou compartilhar aqui com vocês Pronto, pessoal. Pessoal, quando ele coloca os desafios, na realidade, as fontes de energia, elas sempre foram um desafio para a humanidade. Por quê? Porque nós sabemos que vão ter territórios riquíssimos em fontes de energia, enquanto irão ter territórios que são desenvolvidos, que necessitam dessas fontes de energia, mas não têm a riqueza dessas fontes de energia em forma de jazida em seus territórios. E essa questão de não se ter, certo, em seus territórios, desencadeia vários conflitos geopolíticos. Entre esses conflitos geopolíticos, nós podemos citar, inclusive, várias guerras. Essas guerras que foram desencadeadas exatamente pela disputa dessas fontes de energia. Mas aí, quando a gente fala de fontes de energia, nós temos que levar em consideração que a humanidade ela veio ter domínio dessas fontes de energia, pelo menos para se utilizar em larga escala, com o advento da Revolução Industrial. E eu vou fazer uma provocação a vocês. Como vocês conceituariam fontes de energia? Para vocês, o que é energia? Então vamos lá, pessoal, já que ninguém respondeu, só para vocês terem ideia, o trabalho humano ele só é realizado, porque o ser humano vai ter essa fonte de energia. Ou seja, se o ser humano ele não tiver em sua alimentação exatamente vitaminas, proteínas, o suficiente, certo? Para poder lhe manter saudável e, de certa forma, fortalecido, ele não irá produzir, Ele não irá conseguir manter um ritmo de produtividade. Então, só para vocês terem ideia que o conceito de energia, ele vai além do que diz respeito à questão de energias fósseis, Ou então o conceito que nós temos de também energias renováveis e energias não renováveis. No livro de vocês, ele vai colocar exatamente aqui algumas fontes de energia que são utilizadas atualmente, e que foram utilizadas durante a primeira e a segunda Revolução Industrial. Ele vai colocar aqui que dominar a força das águas, dos ventos e direcioná-las para mover moinhos, produzir vapor com a queima de minérios ou com a fissão do átomo de urânio, aproveitar o vai e vem das marés, entre muitos outros métodos, têm sido técnicas inventadas pela sociedade para a produção e transformação da energia. Então, você observa aqui que no momento que ele coloca que o ser humano domina técnicas e tecnologias, certo? Que vai exatamente propiciar a utilização desses recursos naturais às necessidades humanas, às necessidades da sociedade e principalmente de uma sociedade industrial. E outra coisa que eu gostaria outro ponto que eu gostaria de fazer menção para vocês é exatamente esse mapa,
que eu vou, inclusive, ampliar aqui o máximo que eu puder. Porque esse mapa, ele vai fazer menção de uma usina hidrelétrica, né? Aqui a gente vai ter a usina hidrelétrica de Belo Monte, que, para quem não sabe, a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela esteve exatamente como palco de discussões, né? Porque a usina de Belo Monte, ela desencadeou exatamente se valia a pena, né, provocar todo o desastre ambiental, o desgaste ambiental, todos os impactos ambientais, né, se valeria a pena, né, inundar áreas indígenas, inundar a área de florestas, né, para construir essa usina hidrelétrica. Será se os danos ambientais, né, sobressairiam, né, as vantagens econômicas de produção de eletricidade dessa usina? Então, foi a construção de Belo Monte, que inclusive não está nem concluída, ela não opera 100% e não produz 100% do que foi projetada, né, de eletricidade, ela foi palco aí, de muitas discussões na época de sua construção. E se vocês tiverem a curiosidade, né, de realizar pesquisa, vocês vão ver que ainda hoje essas discussões elas não estão afloradas como a época, né, do projeto, como a época que se iniciou-se a construção. Mas existe sim as discussões no que diz respeito aos impactos ambientais provocados pela construção dessa hidrelétrica. E é válido também lembrar que, e aqui ele até vai colocar imagens aqui, né, da usina de Belo Monte, imagens bem atuais de 2016, e quando eu coloco, né, essas questões ambientais, é válido também lembrar que a matriz energética brasileira ela é predominantemente hidráulica, né? Ou seja, nós vamos ter energia nuclear, nós vamos ter termoelétricas, mas o que vai predominar na matriz energética brasileira é exatamente as hidrelétricas, né? E aqui ele coloca, né, o rio Xingu, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte, né, e essas imagens de satélites, né, que vai exatamente aqui contemplar o território do Pará, que é onde vai estar instalada, né, essa usina hidrelétrica. E, inicialmente, é importante que vocês saibam distinguir que quando a gente está falando de fontes de energias, nós temos fontes de energias primárias, fontes de energias secundárias. É interessante que vocês tenham um domínio e saibam diferenciar essas duas fontes de energia. Assim como também nós vamos ter fontes de energias renováveis e não renováveis. E vão se ter também fontes de energias sujas, né, poluentes ou limpas. E é importante fazer menção que quando se fala de fontes de energia limpa, isso não quer simbolizar que elas sejam energias que não vão impactar o meio, que não vão impactar o meio natural. Elas não são poluentes, né? Ou seja, não são energias poluentes, mas toda ação antrópica, né, ela vai sim ter os seus impactos, né, e seus impactos no que diz respeito ao meio natural negativos, né, e quando voltado para a economia, nós vamos ter também os impactos positivos. E quando se tem obras, né, nessa dimensão, geralmente se discute o estudo de impacto ambiental, se tem o estudo de impacto ambiental, que é mais um relato, é um documento muito técnico que eles tentam simplificar através dos relatórios de impactos ambientais, né? Então, a gente vai observar que, e é importante a gente saber diferir exatamente poluição de impactos, né? Poluição de degradação. E eu já tinha até colocado esses conceitos para vocês em aulas anteriores também. Então, aqui ele vai colocar, né, que as energias renováveis são aquelas energias que estão em constante renovação no meio natural, né? E até mesmo no meio antrópico, enquanto as energias não renováveis, elas não conseguirão se renovar, né, a tempo,
né, que a história social consiga acompanhar esse processo de renovação. Poderá haver renovação dessas energias não renováveis, mas vão durar milhões de anos. Né? Então, é exatamente por isso que a gente sempre coloca que são recursos esgotáveis, né, para a humanidade. E se vocês quiserem grifar no livro de vocês, ele vai colocar aqui, ó, a distinção entre fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis é bastante utilizada nesses debates. Né? Por que é bastante utilizado nesses debates? Se a gente for ver as matrizes energéticas de países do mundo, nós vamos ver que nós vamos observar, constatar que tem países europeus, né, que vai ter lá como matriz energética a energia nuclear. A energia nuclear é um tipo de energia limpa, só para vocês terem ideia. Mas é um tipo de energia que, se houver acidentes, que inclusive nós iremos falar exatamente das problemáticas oriundas dos pontos negativos da energia nuclear nessa aula, exatamente a questão dos possíveis vazamentos, né, exatamente dos reatores, perdão. Então, esses vazamentos de reatores acabam comprometendo uma sociedade toda, um país todo, né, ou um território por completo. Então, ele vai fazer essa menção. E quando ele vai falar das energias não renováveis, nós vamos ter aqui que fazer uma retrospectiva, né, na primeira Revolução Industrial, onde foi utilizado, né, como fonte de energia o carvão mineral. E aí nós utilizamos o carvão mineral, que ele vai colocar aqui que o carvão mineral vai ser exatamente, certo? Vai fornecer energia, né, para poder movimentar os maquinários da época, né, que a gente sabe que a indústria que vai se destacar na primeira Revolução Industrial vai ser exatamente a indústria têxtil. E aqui ele vai colocar, né, que também vai impulsionar a questão dos trens e dos navios a vapor, né, do século XIX. E ele coloca ainda que atualmente nós temos reservas de carvão mineral, inclusive essas reservas elas vão se encontrar em sua grande maioria no hemisfério norte, mas nós vamos ter também reservas no hemisfério sul, já que eu vou abordar isso para vocês, inclusive apontando até no mapa. Certo? E nós ainda utilizamos o carvão mineral amplamente nas usinas termoelétricas, e também nós utilizamos, né, na questão das fundições de metal. Além das fundições de metal, né, o carvão mineral é utilizado nas usinas termoelétricas, nas quais o vapor movimenta imensas turbinas ligadas a dínamos, né, que, por sua vez, produzem energia elétrica. E aqui nós temos uma outra imagem. E essa outra imagem aqui vocês podem observar exatamente a poluição oriunda das termoelétricas movidas a carvão mineral. Aqui, essa termoelétrica, mais precisamente, é um complexo termoelétrico de Jorge Lacerda, né, que é localizado no sudeste catarinense. Então, aqui a gente já observa os impactos ambientais, e a poluição ambiental que essa população está sujeita, né? A poluição ambiental referente aqui à poluição atmosférica, né, que a gente consegue visualizar de forma bastante nítida. E quando a gente fala do carvão mineral, certo? O carvão mineral que vai ser um combustível, vai estar dentro do leque de combustíveis fósseis, assim como o petróleo, a gente vai observar que esse carvão mineral ele vai ter exatamente um quantitativo de carbono, certo? Que esse quantitativo de carbono vai exatamente definir, né, a sua qualidade. Ou seja, quanto mais carbono atrelado, né, a rocha, maior vai ser o potencial de queima desse carvão. Né? Quanto menor, né, o menor o potencial de queima. E aqui, dessa forma, o carvão mineral ele pode ser classificado, certo, em
em antracito, né, que apresenta aqui 90% do carvão em sua composição, né, e que ele vai ser pouco comum na natureza, muito embora seja o carvão de melhor qualidade. A hulha, que a gente já encontra com bem mais facilidade, né, com cerca de 80% de carbono, é bem mais comum e bastante utilizado nas usinas siderúrgicas, principalmente para a produção de aço e nas usinas termoelétricas. Na sequência, ainda tem o lignito e a tufa, né, constituindo respectivamente 70% e 60% de carbono. E aqui ele vai exatamente fazer menção onde se encontram essas reservas. Como eu disse a vocês, as principais reservas de carvão mineral situam-se principalmente no hemisfério norte. Mas nós vamos encontrar no hemisfério sul as minas situadas na África do Sul e na Austrália. E, inclusive, aqui ele vai colocar qual tipo de carvão que nós vamos encontrar. Olha, aqui o lignito, né? E aqui o antracito e o carvão bertuminoso. Então, a gente vai observar aqui que o antracito, né, vai ser encontrado, inclusive, aqui no hemisfério sul, né, na Austrália, principalmente, né, mas também nós encontramos na África. E o lignito, né, que é aquele que também está na mesma linhagem da tufa, mas o lignito aqui que vai ter 70%, né, de carbono. Então, aqui nós temos as reservas, né, de carvão mineral no mundo. Antes de eu passar para se discutir a questão do petróleo, eu gostaria de compartilhar com vocês, vou interromper aqui o compartilhamento do livro, e gostaria de compartilhar com vocês como é que funciona, certo? Nem precisava ter interrompido. Como é que funciona a questão das termoelétricas. Se a internet colabora. Pronto, pessoal. Essa estrutura de termoelétrica que vocês vão acompanhar agora. Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Essa estrutura de termoelétrica que nós vamos ver agora, ela é localizada no porto do Pecém, né, no complexo industrial do Pecém. Então, observem aqui que essa termoelétrica, certo, vai ser exatamente a base de funcionamento das termoelétricas que utilizam carvão mineral. E aí a gente vai observar que, dependendo do combustível a ser utilizado, né, nas termoelétricas, porque nós vamos ter as termonucleares, mas praticamente o processo é o mesmo. Vai exatamente diferir apenas o material, né, utilizado na queima para a produção de eletricidade. Então, acompanhe aí, por favor. Estes são os empreendimentos Energia Pecém e MPX Pecém 2. Usinas termoelétricas de última geração que utilizam a tecnologia da queima limpa do carvão. Localizadas a cerca de 15 quilômetros do porto de Pecém, no estado do Ceará, as usinas visam suprir a demanda crescente no consumo de energia elétrica da região Nordeste e do Sistema Interligado Nacional. A primeira planta, Energia Pecém, construída em parceria 50-50 com a EDP, terá 2 unidades, totalizando 720 megawatts. Já a segunda planta, MPX Pecém 2, 100% MPX, será capaz de produzir mais 360 megawatts. O carvão mineral, matéria-prima utilizada na usina, chega através do porto de Pecém, de onde é descarregado por guindastes especiais e transferido para uma esteira fechada. Essa esteira conecta o porto ao pátio de armazenagem de carvão. Ela é fechada para que o carvão fique protegido do tempo ao longo de todo o percurso, evitando que contamine o meio ambiente pela ação de ventos e chuvas. No pátio, o carvão é empilhado em grandes carreiras para armazenagem. Aqui, também, uma série de cuidados especiais impede que o carvão contamine o lençol freático da região.
O piso é preparado ao longo da extensão do pátio para captar as águas da chuva e evitar que ela infiltre o solo. E graças ao processo de umectação das pilhas de carvão, as partículas não são carregadas pelo vento. Além disso, para minimizar a ação dos ventos, um cinturão de vegetação densa e alta circunda todo o pátio. O carvão mineral armazenado no pátio é levado por novas esteiras que o transportam até os silos. Ali, o carvão mineral é pulverizado e preparado para a queima. Além do carvão mineral, outra matéria-prima é necessária para a geração de energia, a água. Nessa região, ela é encontrada em abundância devido à proximidade com o reservatório da COGER, Companhia de Recursos Hídricos do Estado. Nesse processo, dutos subterrâneos são utilizados para captar a água do reservatório, que passa pela estação de tratamento, onde segue para a caldeira. Na caldeira, o pó de carvão mineral é queimado e o calor gerado aquece a água, resultando em um vapor superaquecido. Esse vapor faz girar uma turbina, transformando energia térmica em energia mecânica. A turbina, por sua vez, faz girar o eixo de um gerador, produzindo eletricidade. Depois de passar pela turbina, o vapor precisa ser condensado para ser bombeado de volta à caldeira, onde o processo se repete. Todo esse procedimento acontece dentro do condensador por resfriamento do vapor. A água é utilizada no resfriamento do vapor e depois devolvida inalterada ao ambiente, a não ser por uma discreta elevação de temperatura. E os resíduos da queima do carvão mineral? Por causa da gravidade, as cinzas pesadas caem no fundo da caldeira, onde são coletadas. Esse material pode ser reaproveitado para a pavimentação. As cinzas leves são carregadas pela fumaça que sai da caldeira. Primeiro, a fumaça atravessa o dessulfurizador para eliminar o dióxido de enxofre. Em seguida, a fumaça percorre uma série de filtros cônicos, onde mais de 99% das cinzas são retiradas antes de ser liberada na atmosfera pela chaminé. Por fim, a eletricidade gerada na turbina passa pelos transformadores para que a voltagem seja ajustada aos padrões das linhas de transmissão. Antes de chegar ao consumidor, a eletricidade atravessa ainda uma subestação dentro da usina. É assim que a MPX trabalha, primando por controle ambiental, utilizando as mais modernas tecnologias. Pronto, pessoal, o meu interesse aqui era só apenas mostrar para vocês, certo, como é que funciona uma termoelétrica. Como eu achei esse vídeo que é exatamente ali do complexo do PECEM, então eu resolvi exatamente mostrar para vocês, para que vocês vejam como é, né, o funcionamento de uma termoelétrica. O livro de vocês traz uma imagem do sul do país, né, e aqui eu trago exatamente como é que ocorre o funcionamento, certo, das termoelétricas, que é o mesmo, né? Geralmente eles utilizam, né, a mesma metodologia. E aí, vamos aqui também acompanhar um pouco, né, das discussões que nós iremos fazer. Nós já vimos um dos combustíveis fósseis, né, não renováveis, que foi amplamente utilizado na primeira Revolução Industrial, só que na segunda Revolução Industrial, a matriz energética ela começa a ser diversificada, né? O carvão mineral ainda hoje ele é utilizado, não somente nas termoelétricas, mas também vocês viram aí amplamente utilizado, né, nas siderurgias. E agora nós vamos falar um pouco, né, do petróleo, que o petróleo, inclusive, a gente pode dizer que ainda hoje é a principal fonte de energia, né, utilizada no mundo. Muito embora a gente vai ter, nós iremos ter aí fontes de energias alternativas. Então, aqui ele vai fazer menção, né, que o petróleo ele vai surgir exatamente na segunda Revolução Industrial. O petróleo cru, pessoal, ele vai ser exatamente uma fonte de energia primária, né? Mas quando ele passa por beneficiamento, né, e aí a gente vai observar que através dele nós vamos ter os derivados do petróleo, que é a gasolina, o diesel, e vários outros, o gás natural.
a gente coloca como esses daí sendo combustíveis secundários, né? Então, os combustíveis primários, né, o próprio nome está dizendo, né? É como eles se encontram lá na natureza. Né? E os combustíveis secundários são aqueles que passam por transformações. Né? Então, aqui ele vai colocar, né, que o refino do petróleo ele vai exatamente gerar uma série de derivados e subprodutos, né, que vão ser vitais para as atividades industriais modernas, né, como combustíveis lubrificantes. E aqui nós temos uma estrutura de como ocorre esse refino do petróleo, né, e quais são os produtos principais oriundos desse refinamento. Aí nós vamos ter aí, ó, o gás combustível, a borracha sintética, né, as substâncias químicas, o querosene, temos aqui também a gasolina, os combustíveis para aquecedores domésticos, óleo lubrificante, cera ou parafina, petróleo combustível e o asfalto. Estes aí são os subprodutos, nós podemos dizer, que são oriundos, né, do refinamento do petróleo. E aqui nós vamos ter as reservas, né, de petróleo no mundo. Aqui, ó, nós vamos ter as maiores reservas de petróleo comprovadas, né, em barris de petróleo, e aqui os maiores produtores de petróleo do mundo. E aqui a gente vai observar, pessoal, que vai se diferir, né? Por exemplo, a Venezuela, que ela vai se destacar, né, pela questão da sua reserva petrolífera, a Arábia Saudita, Canadá, Irã, né? Nós vamos ter a Rússia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Líbia, Estados Unidos, Nigéria, Cazaquistão, China, Catar e Brasil. E olha só os maiores produtores, né? Os maiores produtores nós vamos ter aqui os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Rússia, Irã, Iraque, Canadá, Emirados Árabes Unidos, China, Kuwait, Brasil, México, Venezuela, Nigéria, Noruega e Catar. Então fica-se o questionamento, né? Fica para a gente fazer a reflexão. Analisando esses dois gráficos aqui, nós temos aqui, né, as principais reservas, as maiores reservas e aqui os maiores produtores, né? Teoricamente, seria muito mais lógico a gente imaginar que nas maiores reservas, né, quem tivesse a maior reserva também iria ser o maior produtor. Né? E aí se questiona, né? Analisando os dois gráficos, observe que o país que contém as maiores reservas de petróleo não é o mesmo que produz mais petróleo. Né? O porquê dessa discrepância? Alguém de vocês sabem responder? Arriscaria a dar opinião? O porquê que geralmente os que são as maiores reservas não são os maiores produtores? Pessoal, se eu for observar aqui, certo? Entre esses países, eu vou ter países do Oriente Médio, que vivem constantemente em conflitos, né? Muito embora esses países do Oriente Médio vá coincidir aqui, ó, que a segunda maior reserva vai ser exatamente o segundo maior produtor. E eu tanto vou encontrar países do Oriente Médio entre as maiores reservas, como eu também vou encontrar ele entre os maiores produtores. Mas o fato dessa discrepância é a questão, certo? Também de se ter dinheiro para desenvolver tecnologias, né, para poder extrair e beneficiar esse petróleo. Né, o Brasil, por exemplo, nós temos uma empresa mista, que é a Petrobras, mas a Petrobras ela é líder mundial exatamente em desenvolver pesquisa de extração de petróleo. É tanto que nós, brasileiros, através da Petrobras, nós conseguimos extrair petróleo através da camada do pré-sal, que já nós iremos falar nela, né, que é exatamente em alta profundidade. A única empresa, né, que consegue fazer esse tipo de extração é exatamente a Petrobras, e isso mundialmente. Né? E aqui nós vamos observar a Venezuela vai ter como base da sua economia única e exclusivamente o petróleo, exatamente por isso que a Venezuela hoje vivencia uma grande crise econômica. Logicamente que essa grande crise econômica ela foi também agravada por uma grande crise política, mas a gente vai observar, né, ou seja, os países que são desenvolvidos, eles sempre vão ter mais potencial, né, e vão ter mais capital para estar investindo em pesquisa, né, e também em beneficiamento e extração, né, desse petróleo. Olha só, quando eu falei para vocês do pré-sal. Só um minuto, pessoal. O pré-sal,
ele vai ser exatamente uma camada, né, que ela vai estar em alta profundidade. Só para vocês terem ideia aqui, né, os dutos, né, os canos, para poder chegar até essas reservas petrolíferas aqui, que são imensas, eles não podem ser canos rígidos, né? Eles têm que ser canos flexíveis e extremamente resistentes. Então, aqui a gente pode observar que o petróleo ele pode ser extraído tanto nas camadas continentais, né, como ele pode ser extraído também nas camadas oceânicas, né? E aqui nós vamos ter, ó, o oceano, o pós-sal, a camada de sal, o pré-sal e, após o pré-sal, uma imensa reserva de petróleo. E essa imensa reserva de petróleo, dá para se compreender que ela se formou-se há milhões de anos, né, pessoal? Porque a gente sabe que o petróleo ele é oriundo exatamente da decomposição de restos de animais e restos de vegetais, né, que sofreram a pressão, né, e automaticamente se decompôs, né, aí ao longo de milhões de anos. Então, a Petrobras ela conseguiu desenvolver aí tecnologia para se extrair, né, petróleo de grande profundidade. É tanto que o Brasil, né, ele elevou sua produção de 41 mil barris, né, em 2010 para uma produção de 2,5 milhões de barris em 2015. Aí aqui ele vai exatamente elencar onde é que está aqui o pré-sal, fazendo menção até aos estados, né? Litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Só para vocês terem ideia, aqui sai do domínio da Amazônia Azul, né? O que eles chamam de Amazônia Azul é exatamente o litoral brasileiro. Então, o Brasil ele pediu, né, permissão para explorar essas áreas aqui, que são águas internacionais. Depois é interessante que vocês leiam faça a leitura dessa leitura complementar. Certo? Por sinal, até proponho, vamos fazer de forma compartilhada. Deixa eu ver se vocês estão aí. Juliana, tá aí? Eduarda? Oi, tia. Pronto, vamos fazer essa leitura aqui, essa leitura complementar sobre o pré-sal. Você pode iniciar? Posso sim. Um instante. O pré-sal. O trecho do artigo a seguir destaca alguns aspectos da importância estratégica das reservas de petróleo da camada do pré-sal para o Brasil. A Petrobras recebeu, em maio de 2015, o prêmio da OTC, considerado o Nobel da Indústria Petroleira. Este prêmio foi graças à nossa produção de pré-sal. Chegar a essa condição custou sangue, suor, lágrimas de gerações brasileiras. As três coisas mais importantes para uma empresa de energia são mercado, reservas e conhecimentos tecnológicos. O Brasil, através da Petrobras, detém os três, sendo conhecido como o mais difícil de ser avançado. Seguramente é a melhor forma de acompanhamento pelo povo, e por essas instituições nacionais essa importância a questão sobre o controle da Petrobras. Ter a Petrobras como operadora única, com o adequado controle público, é a maior garantia na destilação dos royalties para a educação e para a saúde. Segundo os dados do CIVNAL, Sindicato da Construção Naval, apesar da existência de inúmeras operadoras privadas e estratégias no Brasil, apenas a Petrobras tem encomendas de navios e plataformas aos nossos estaleiros. Portanto, as práticas nos conduz à convicção de que sem a Petrobras, a política de conteúdo local tão importante para impulsionar o desenvolvimento nacional ficará só no papel. A operação e a condução de empreendimentos pela Petrobras possibilitam que os melhores empregos sejam criados no Brasil. Este fator estimula o estudo, a pesquisa e o conhecimento, potencializando a inteligência local, garantindo as condições para o intercâmbio de experiência com conhecimento produzido a nível mundial. Obrigada, Eduarda. Pessoal, esse texto aqui fala exatamente, né, da importância da Petrobras, da importância, né, dessa empresa ter exatamente
exatamente a exclusividade da extração de petróleo no Brasil, né, e como isso pode ser revertido para o próprio Estado e para a população brasileira. E eu gostaria de deixar essa atividade para vocês. Na próxima aula, a gente inicia a aula exatamente fazendo a resolução dessa atividade, certo? Nós temos aqui na sala, hoje, praticamente todos os alunos estão aqui. Então, eu gostaria que a turma se dividisse, se eu só checar aqui. Pronto, está o Alberto, a Hilary, a Eduarda, a Juliana, a Laís e a Iana. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O Alberto, a Hilary, a Eduarda, eles irão exatamente responder, né, essa questão aqui, quando ele coloca, apesar dos argumentos do artigo exposto, em outubro de 2016, o Congresso Nacional aprovou uma lei que retirou da Petrobras a exclusividade do controle da produção do pré-sal, Pesquise mais sobre o tema e elabore um texto argumentativo defendendo a sua opinião sobre a exclusividade. Ou você vai defender, né, o porquê que a Petrobras ela tem que ter a exclusividade da exploração de petróleo, ou se você achar que ela não deve ter a exclusividade, você também deve argumentar sobre isso, né? E a outra turma, que vai ser composta aqui pela Juliana, pela Laís e pela Iana, certo? Vocês irão pesquisar e irão exatamente argumentar, né, o porquê que a Petrobras deve ser privatizada. Né? A Petrobras deve ser privatizada? Se você acha que sim, você vai ter que mostrar os seus argumentos porque é que você é a favor da privatização. Se você acha que não, você exatamente vai ter que apresentar argumentos também porque é que você é contra a privatização da Petrobras. Ok, pessoal? Vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvidas? Não. Ótimo. Pois eu vou fazer o seguinte também. Eu não esqueci que na aula passada, na última aula que eu ministrei para vocês, eu deixei também, certo, que vocês, um exercício para vocês, um trabalho para vocês, que era exatamente para vocês responderem sobre a terceirização. Lembram? Né? Vocês teriam que falar os pontos favoráveis da terceirização e os pontos contrários da terceirização, assim como também vocês teriam que falar sobre os pontos favoráveis da flexibilização das leis trabalhistas e sobre os pontos contrários da flexibilização das leis trabalhistas. Vocês fizeram esse trabalho? Se não fizeram, pessoal, preparem os dois trabalhos para a próxima aula, certo? A próxima aula eu vou exatamente estar apenas discutindo com vocês essas atividades que foram atribuídas, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.